Olá pessoal, vamos para mais uma questão do projeto PRF 99. Se você é novo aqui no canal, o projeto PRF 99 é um projeto onde eu vou resolver e comentar 99 questões preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Tá? Se você não sabe, no concurso da PRF cai a matéria de Física e nós estamos aqui para te preparar. Essa é a 24ª questão desse projeto, que terão 99 questões, tá certo? Então nosso objetivo aqui é auxiliá-lo com a resolução de exercícios a entender conceitos da física para ir o melhor possível na sua prova. Como a gente faz aqui? Colocamos a questãozinha na tela, tá? O ideal é que você leia essa questão, tente resolvê-la, ou pelo menos já perceba qual o conteúdo que se trata, quais os elementos que tem, quais são as informações que você pode retirar da questão, e se você conseguir resolvê-la, o ideal é que você resolva e depois você acompanhe a nossa resolução comentada também para você ver se você fez os caminhos certos, porque às vezes você acerta a questão sem percorrer os caminhos corretos, ok? Então vamos lá, vou colocar a questãozinha aí para você e na volta a gente vem com a resolução comentada. Muito bem, pessoal. Então o primeiro passo que você tem que dar na resolução de qualquer tipo de questão é entender qual o conteúdo que está falando naquela questão. Tá? E essa questão é uma questão que colocou um veículo, né? Então eu coloquei aqui um esboço do que a questão coloca, tá? Algumas informações. A questão fala que tem um veículo de 2.000 quilos, então eu coloquei aqui ó, M de massa dele, que ele está se deslocando a uma velocidade de 108 km por hora, ele vai acionar os freios e vai parar. Então eu coloquei uma situação inicial, onde ele tem essa velocidade, uma situação final, onde ele vai parar aqui, tá? 2 pontos desse veículo. Ele fala que nesse tempo de quando ele tinha a velocidade de 108, acionou os freios até ele parar, ele levou 6 segundos. São todas informações que estão na própria questão. E o que ele pergunta, né, ou qual a indagação que ele faz? Ele coloca assim, ó, podemos afirmar que o veículo percorreu menos de 100 metros até parar. Então o que ele está perguntando? O quanto o móvel se deslocou. E isso na física a gente chama de deslocamento, ou seja, o delta S. Tá? Então, primeiro ponto que você tem que entender para resolver a questão é quais os elementos que compõem a questão. Beleza, você entendeu isso. Tá? Tem que saber fazer essa extração aqui que faz parte da interpretação tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista da linguagem mesmo, né? Digamos do português aí, de você entender o que está escrito e saber extrair. É um dos pontos fundamentais para você resolver a questão. Beleza, feito isso, você tem que ir para um segundo estágio, que é pensar qual o conteúdo que está aqui. Tá? Qual o conteúdo que está aqui? É uma situação de movimentação. Tá? Então, se é uma situação de movimentação, você já pensa na parte de movimentos. E aqui a gente tem o ΔS, o deslocamento, velocidade, tempo, então é uma questão relacionada à cinemática. Além disso, é um movimento onde tem variação de velocidade. Mudou a velocidade de 108 para 0. Então, se mudou a velocidade, é um movimento variado e não um movimento uniforme. Se fosse um movimento uniforme, a velocidade seria sempre a mesma, a velocidade seria constante. E ainda é um movimento em linha reta. Então é um movimento retilíneo uniforme. Além disso, é uma questão que envolve cálculo. Portanto, você vai ter que usar alguma fórmula. E daí você tem que lembrar de quais fórmulas? As fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, que são a equação das posições, a equação das velocidades e a equação de Torricelli. São 3 fundamentais que você tem que levar para sua prova aí. Nesse caso, nós poderíamos usar qualquer uma das 3 para resolver, tá? Na verdade, a gente precisa de 2 para resolver, e daí a gente pode, dessas 3, nós precisamos usar pelo menos 2. Como que você vai saber qual fórmula que você usa? Através dos elementos que você tem. Tá? Então veja que nós precisamos do ΔS, então na nossa fórmula tem que aparecer esse ΔS. Nós precisamos do tempo, então, porque é uma informação que nós temos. Nós temos uma velocidade aqui no início e temos uma velocidade no fim, porque ele diz que para. Se ele para, a velocidade final é 0. Tá? Então, essa velocidade de 108 km por hora é uma velocidade inicial, a gente pode chamar de V0, inclusive, essa simbologia que nós usamos. E quando ele parou aqui, a gente tem a velocidade final, que é 0 km por hora, ou metros por segundo, porque no caso de 0 não faz diferença nenhuma das duas. Tá? Então é uma questão de movimentos. Quais são as equações que a gente tem? Como eu citei ali, equação das velocidades, equação das posições, equação de Torricelli. Através da equação das velocidades, que é essa aqui, ó,
V igual a V0 mais A vezes T. Tá? Lembra do macetinho lá para lembrar da fórmula? Vovô mais atraente, tá? Para lembrar da fórmula na hora da sua prova. Veja que nela nós temos a velocidade final, que é um elemento que nós conhecemos. Nós temos a velocidade inicial, que também conhecemos. Nós temos o tempo, que nós também conhecemos. E nós podemos descobrir a aceleração. Tá? Ah, professor, mas não é a aceleração que ele está pedindo, ele está pedindo o ΔS, o deslocamento. Beleza, ótimo isso. Só que tendo a aceleração, a gente pode usar essa aceleração numa outra fórmula. Porque nas outras duas que nós temos, que é a equação das posições e a equação de Torricelli, ambas necessitam da aceleração. Tá? Então a gente não consegue determinar esse deslocamento aqui sem nós descobrirmos a aceleração primeiro. Por isso que eu falei que nós temos que usar das três, nós temos que usar pelo menos duas. Tá certo? Então, a partir do momento que nós tivermos essa aceleração, aí a gente vai poder usar ou a equação das posições ou a equação de Torricelli. As duas funcionam para esse caso. Eu vou fazer por Torricelli porque eu considero um pouco mais fácil. Tá? Então, antes de nós fazermos esse cálculo aqui, só para que você já tenha em mente o que você deveria pensar lá na hora da sua prova, a gente vai usar aqui, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a equação de Torricelli. Tá? Lembra do vovô mais atraente aqui? Aqui também, ó. Vovô mais dois amores, um triângulo sentimental. Vovô mais dois amores, um triângulo sentimental. É a formulazinha que relaciona com o vovô mais atraente aqui também. Legal, né? Para lembrar, né, gente? Macetinho para lembrar da fórmula. Então veja que quando eu descobrir a aceleração aqui, eu vou poder voltar com ela aqui, que eu tenho aceleração, ainda eu já tenho aqui das informações da questão. Velocidade final, velocidade inicial, vou descobrir a aceleração, consigo descobrir o ΔS. Tá? Então, resumindo o nosso trabalho aqui, nós descobrimos a aceleração aqui, vamos jogá-la aqui e vamos descobrir o ΔS aqui, acabou. Daí você verifica se é menos que 100, se é mais que 100, se é igual a 100, aí podia pedir qualquer coisa. Tá? Então, isso aqui que eu te falei já é suficiente para você resolver a questão. Talvez se você, dependendo do estágio que você está, você pode parar o vídeo aqui e estudar e não precisa ver o resto dela. Tá? Mas eu aconselho que você veja. Tá? Aliás, se você está gostando da questão, dá aí aquele like, tá? Compartilha com a galera, deixe seus comentários aí caso tenha alguma dúvida até agora ou que tenha alguma dúvida aí para frente e acompanhe a gente nas nossas mídias sociais. Tá? Já que eu falei sobre isso, é importante para que você também nos acompanhe lá, BR Física, ou o professor Juliano Brojo, ou apenas como Juliano Brojo, me procura com esses nomes aí, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, você vai encontrar os meus vídeos, as minhas informações, tudo que a gente tem para te auxiliar aí, beleza? Então agora vamos para a parte matemática do negócio, que tem um pequeno detalhe também. Esse 108, ele está fora da unidade do sistema internacional. Aqui nós temos quilômetros por hora. Né? E veja que a pergunta da questão é em metros, que é a unidade do sistema internacional. Então nós temos que transformar esse 108 em metros por segundo. Como que a gente faz isso? Existe uma regra prática que é dividir o número por 3,6. Quando nós dividimos por 3,6, nós transformamos de quilômetro por hora para metro por segundo. Fazendo essa divisão aqui então, tá? Dividindo por 3,6, esse 108 aí, ó, ele vai dar 30 metros por segundo. Então, 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. E é esse valor que nós vamos jogar na fórmula. Tá? Agora sim, ó, velocidade final. Cuidado aqui, ó, velocidade final é zero, ele parou. Tá? Então aqui é zero. Velocidade inicial, acabamos de calcular lá, 30 metros por segundo. Mais a aceleração que a gente quer saber, vezes o tempo, 6. Cara, muito fácil aqui, mamão com açúcar, né? Aqui a gente tem dois termos de uma soma aqui, tá? Então, ou a gente passa todo esse A vezes 6 aqui para o outro lado, negativo, né? Porque ele está somando lá, ou a gente passa o 30 para o outro lado, negativo, tanto faz. Tá? Eu vou passar o 30 porque é só o número, não precisa ficar mexendo com as letras lá, mas acho mais fácil. Então, se a gente passar o 30 aqui, a gente vai ter 0 menos 30, que dá menos 30, ou seja, ele está somando, passa subtraindo, igual a vezes 6, que continua lá a segunda parte da fórmula. O 6 está multiplicando A, eu posso passar ele dividindo. Então, menos 30 dividido por 6 igual a A. Jogo de sinal aqui, né? Menos com mais é menos, e 30 dividido por 6 é 5.
Então isso aqui dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha a unidadezinha de aceleração aqui, tá? Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Metros por segundo, velocidade. Fechou, cara. Tá aí, ó. A aceleração. Professor, mas deu negativo. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Claro, cara, deu negativo porque é uma desaceleração. A velocidade do móvel está diminuindo. Então é natural que a velocidade dê, que a aceleração, desculpe, dê negativa mesmo, tá? Tranquilo, a gente vai substituir lá com o valor negativo, sem problema nenhum. Vamos lá para a formulazinha, equação de Torricelli, que agora sim a gente mata essa equaçãozinha. Então, velocidade final, né, é 0 ao quadrado, igual velocidade inicial 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, coloco entre parênteses, né, porque eu tenho uma multiplicação por um valor negativo, então coloco entre parênteses, vezes o nosso delta S, que nós queremos descobrir ali. 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, aí aqui a gente faz o jogo de sinal com os 3, tá? Mais com menos é menos, com mais aqui, menos. Então, menos, e daí multiplicamos. 2 vezes 5 é 10, vezes ΔS. 10 vezes ΔS. É a mesma situação aqui, ó. É uma subtração, é o mesmo caso que nós tínhamos aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso, como o negativo está atrapalhando, entre aspas, nossa vida, vamos pegar tudo isso aqui que é negativo, o 10 ΔS lá, menos 10 ΔS, passar para cá mais 10 ΔS. Então, fica 10 ΔS igual a 900. E por último, é vezes aqui, né? Como o 10 está multiplicando o ΔS, a gente passa aqui dividindo. Então, ΔS igual a 900 dividido por 10. E 900 dividido por 10 é 90. Como isso é uma distância, um deslocamento no sistema internacional, nós medimos em metros. Tá joia? Tá aí, solução para você. Tá? Realmente é inferior aos 100 metros que ele falou, então ele percorreu aqui nesses 6 segundos 90 metros, do momento que ele aciona o freio até o momento que ele para. Tá? Só para nós fecharmos aqui, lembrando que, como eu falei no começo, em vez de nós usarmos a equação de Torricelli, nós poderíamos usar a equação das posições, também daria o mesmo resultado. Tá? Inclusive, eu indico que você faça esse teste aí no momento de estudo, né? Quando você está estudando, quanto mais você conseguir exercitar, melhor. Então, tente resolver usando essa metodologia e depois tenta resolver com a fórmula da equação das posições. Tá? De repente surge alguma dúvida aí, você coloca aí nos comentários ou entra em contato comigo, como eu falei nas minhas mídias sociais, que a gente pode te auxiliar também e trazer aqui algum tira-dúvida que seja necessário ou mesmo por outro mecanismo, beleza? Espero que você tenha gostado, esse é o projeto PRF 99, nós temos várias questões aí, boa sorte nos seus estudos, um grande abraço e até a próxima.